Bom dia, turma do quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, Jorge, Antônio, Emily, Ana Clara. Bom dia, Ana Gabriela, Pedro, Breno, Brian. Bom dia, Joshua, Bruna, Otávio, Breno, Mirella. Bom dia, Isaac, Tarcísio. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos vocês. A nossa aula de hoje vai ser sobre estados. No Brasil, existem atualmente 26 estados e um Distrito Federal, onde está localizada Brasília, a capital do país. Os estados brasileiros apresentam diferenças entre si, como a população, a paisagem, o tamanho geográfico e as atividades econômicas, mas apesar disso, são regidos por um governo soberano, a Presidência da República. Seus habitantes utilizam a mesma moeda, o real, e falam a mesma língua, o português, exceto algumas tribos indígenas. Observe este mapa. Estão observando? Essa é a divisão política do Brasil. Ou seja, o Brasil está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Como vocês viram, é onde está localizado a capital do Brasil. E eis aqui os 26 estados do nosso Brasil. Além da divisão política do Brasil em 26 estados, nós também apresentamos a divisão do Brasil em 5 regiões. Quais são elas? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Ao lado podemos observar o mapa do Brasil, dividido em 5 regiões. Segundo o IBGE, esta foi a melhor maneira para a administração do Brasil. Como vocês sabem, é um país muito extenso. Então, para a sua administração, foi preciso dividir em 5 regiões, onde cada região possui um número considerável de estados. Vamos conhecer? Esta é a primeira região, Região Norte. Ela é composta por 7 estados. Aqui estão eles: Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Acre, Roraima, Amapá. Esses são 7 estados que compõem a região Norte. Aqui estão as suas capitais e aqui as siglas de cada uma desses estados. A região Norte também, ela é composta pela vegetação floresta, onde podemos encontrar a maior floresta do mundo, a floresta amazônica. Isso mesmo. E também a bacia amazônica, onde podemos encontrar maior número de indígenas nesta região, a região Norte, que é composta por 7 estados. Região Nordeste é composta por 9 estados. Quais são eles? Maranhão, Ceará, Paraíba, Alagoas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe. Esses são os 9 estados que compõem a região Nordeste. Observaram? A Bahia pertence à região Nordeste. E o que podemos falar sobre essa região? Ela possui um clima predominante, que é o semiárido. E automaticamente o clima e a vegetação caminham junto. A vegetação predominante da região Nordeste é a caatinga. Mas isso não significa que só podemos encontrar a caatinga no nosso Nordeste. Também podemos encontrar Mata Atlântica, floresta, tudo em pequena porção. Ou seja, o que predomina é a caatinga, mas existem outros tipos de vegetação. Ao lado temos as capitais dos estados da região Nordeste e sua sigla. Então, essa é a região Nordeste, é a maior em número de estados, porque apresenta 9 estados. Depois dela, vem a região Norte com 7. Mas a região Nordeste é a primeira, ou seja, a maior em número de estados. E a Bahia faz parte desta região. Região Sul é composta por 3 estados, que são eles: Rio Grande do Sul, Paraná,
Santa Catarina. As capitais desses estados são Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e suas siglas que representam cada estado. A região sul está localizada no sul do nosso país. Ela possui um clima subtropical, ou seja, um clima frio. Sabe por quê? Porque ela está afastada da linha do Equador. Por isso, o clima é frio. A vegetação típica desta região é o campo, acompanhando, como eu falei, clima e vegetação andam juntos. Qual é outra característica presente nessa região? É a presença dos europeus. Isso, da cultura europeia. É muito característica nesta região. Essa é a região sul, formada por 3 estados. Quarta região, região sudeste. Esta região é formada por 4 estados, que são eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Essa região, podemos dizer que ela é desenvolvida economicamente e possui maior número de população. Isso mesmo. Os grandes centros urbanos estão localizados nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro. Também, os maiores polos industriais podemos encontrar em São Paulo. Logo, esta região, a região sudeste, é a mais desenvolvida economicamente e possui maior número de população, mesmo sendo composta por apenas 4 estados. Região Centro-Oeste. Recebeu esse nome porque está no centro do nosso país. Isso mesmo. É formada por 3 estados, que são eles: Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. É nesta região que podemos encontrar a capital do Brasil. Lembra? Brasília. Está localizado no estado de Goiás. Isso mesmo. Lá também podemos encontrar um tipo de vegetação muito característico somente dessa região. Sabe qual é? O Pantanal. Isso mesmo. Então, nessa região é característico pelo Pantanal e grandes cerrados. É formada somente por 3 estados: Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. É nesta região também que podemos encontrar a capital do Brasil. Essa é a região Centro-Oeste. Observe essa imagem, estão observando? São as bandeiras estaduais, isso mesmo. Cada estado tem a sua bandeira representativa. Logo, podemos encontrar aqui nesse conjunto de bandeira 27 bandeiras. Por quê? Dos 26 estados e da capital do Brasil, que é Brasília, ou seja, representando o Distrito Federal. Ao lado, podemos encontrar a bandeira da Bahia, ou seja, do nosso estado. Isso mesmo. Então, aqui, cada bandeira representa uma parte da história de cada estado. Isso. A bandeira, por exemplo, de Minas Gerais, ela representa a luta da Inconfidência Mineira, que foi bastante importante para o nosso país, dando início ao processo de liberdade, de independência. Então, esta bandeira recebeu esse símbolo representando os inconfidentes mineiros. A origem dos nomes de alguns estados. Como você pôde observar, todos os estados brasileiros têm um nome. Esses nomes têm origens diversas, como influência indígenas, religiosa, homenagem. Por exemplo, o estado de São Paulo e Santa Catarina tem uma referência religiosa. Quando falamos do estado da Paraíba, Pernambuco e Pará, é de influência indígena. E o estado de Rondônia faz uma homenagem histórica ao Marechal Rondon. Por isso, Rondônia recebeu este nome. Então, alguns estados possuem características, que receberam esse nome devido a influências indígenas, religiosas e algumas homenagens, entre outras. Os poderes que regem um estado. Bem, sabemos que o nosso país é governado por um presidente, ou seja, vivemos uma democracia, um regime presidencial. Com isso, o Brasil foi dividido em estados, isso mesmo, e cada estado é governado por um governador, escolhido pelo povo. Em relação aos estados,
os três poderes regem, que são poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. No poder executivo, quem faz parte são os governadores, o vice-governador e os seus secretários. No poder legislativo, quem faz parte são os deputados estaduais. E no poder judiciário, quem faz parte é o juiz estadual. Muito bem. Em relação ao poder executivo e o poder legislativo, quem escolhe é o povo. Isso mesmo. Em 4 anos, o povo vai até as eleições, votam em seus governadores e seus deputados estaduais. Conclusão. A aula de hoje falou sobre os estados brasileiros. Separei aqui 3 pontos para concluir o nosso assunto. O Brasil está dividido em 5 regiões, que são região norte, região nordeste, região sul, região sudeste e região centro-oeste. Está dividido também em 26 estados e 1 Distrito Federal. A capital do Brasil está localizada no estado de Goiás. Isso mesmo, o estado de Goiás está localizado na região centro-oeste e lá podemos encontrar a capital do Brasil, Brasília. O estado é governado pelos 3 poderes: executivo, que é exercido pelo governador, vice-governador e seus secretários. Poder legislativo, que é executado pelos deputados estaduais. E o judiciário, que é formado pelos juízes estaduais. Sendo que o poder executivo e o poder legislativo são escolhidos pelo povo por meio do voto. Isso mesmo. O Brasil também é governado por um poder soberano, ou seja, por um presidente. Gostaram da aula de geografia de hoje? Então, aprenderam muita coisa, não foi? Beijos e até a próxima aula.